Olá pessoal, voltando aqui com a nossa série de vídeos, estou aqui com o Dr. Adriano Zunstein e hoje, doutor, quero voltar a falar um pouquinho sobre as patologias, as doenças num contexto geral com o senhor e gostaria que o senhor compartilhasse com a gente um pouquinho sobre todo o seu conhecimento e tirar uma das dúvidas que a gente vê que é bem recorrente dentro de consultório, mas vamos colocar, não é somente de consultório, mas é uma dúvida de muitas pessoas. Tenho a impressão de que hoje toda pessoa que chega com uma queixa, tá? Diferentemente de algo de alguns anos atrás, tá tudo muito à flor da pele. Tudo que a pessoa chega com uma queixa, que parece que era um negocinho aqui há pouco tempo atrás, hoje parece que é um abismo. Ao mesmo tempo, né, falando de uma dor, seja uma dor física ou algo emocional, parece que tudo vem muito mais agressivo. Todos os sintomas, eles estão totalmente assim, exacerbados mesmo. Tem algum fator, tem algo que hoje no ser humano que a gente mudou, que está trazendo isso tão à flor da pele? Oi, gente, é bom estar mais uma vez com vocês, estar com você sempre, né? É muito mais fácil a gente fazer os vídeos, né, quando está tete a tete conversando com alguém, tá? E é fato isso, Jairo, além de estar muito mais agressivo, aparentemente, os sintomas, as doenças se arrastam mais tempo. E mais tempo em agressividade, né? Parece que demora para passar muito mais do que antes. Que a gente falava de doenças crônicas, né? Mas as doenças crônicas, quase que as pessoas estavam acostumadas com ela, é sazonal, dores ou processos emocionais, e a pessoa fala, não, tá tudo certo, já consegue conviver, mas hoje elas estão tão fortes que a gente não está conseguindo lidar com essas cronicidades, tá? Bom, para a gente entender isso, pessoal, a gente tem que entender o que é dor, o que é os sintomas, né? Os sintomas é característico quando o nosso sistema imunológico ele identificou o fator externo e está lutando contra ele, né? Antigamente a gente falava só de antígenos, por exemplo, tem bactérias, tem vírus que o sistema imunológico se levantava para defender. Mas hoje a gente sabe que os processos emocionais ascendem as mesmas estruturas que repercute em deixar o sistema imunológico armado e agindo no corpo. Então, quando esse sistema imunológico, frente a qualquer doença, quer seja física, quer seja emocional, ele se levanta, nós teremos sintomas físicos, tá? Porque existe uma série de cascatas de modulação que leva, a princípio, a uma intoxicação do corpo. Porque o sistema imunológico, ele age de várias frentes. Primeiro, ele identifica o mal que está entrando, quer seja físico, quer seja emocional, e ele se levanta para produzir anticorpos. E nesse momento existe quase que uma intoxicação no corpo, e isso dói. Isso causa dor física e causa dor emocional, que muitas vezes incomoda muito mais que uma dor física. Então, sempre o resultado da cura é quando o sistema imunológico ele entende que esse organismo está doente, está deficitário, falta alguma coisa, ele se levanta para defender. Então, sempre teremos, no momento em que temos os sintomas, o melhor do nosso corpo, que é o melhor do sistema imunológico. Então, o que acontece hoje? Que esse sistema imunológico, ele está muito mais potente, por isso os sintomas, eles são mais agressivos, são mais rápidos e muitas vezes se estendem por mais tempo, tá? Frente às necessidades que passamos há pouco tempo, nós precisamos fazer uso de vacinas, cujo objetivo é fazer o nosso sistema imunológico se tornar potente o suficiente para poder conter o mal da época na nossa pandemia, tá? Que era o Covid-19. Automaticamente, muitas dessas vacinas, elas mudaram a configuração, elas se tornaram vacinas genéticas. Qual é a diferença? As vacinas antigas, você pegava um fragmento, né, desse patógeno, dava como isca para o sistema imunológico começava a crescer para pegar ele, tá? Porém, quando entra as vacinas genéticas, automaticamente você não dá só uma isca para o sistema ir crescendo de uma maneira, vamos dizer, relativamente harmônica. São aquelas feitas do RNA. Do RNA, que são as vacinas do RNA mensageiro, tá? O que é esse RNA mensageiro? É uma fita de informação que chega até o sistema imunológico e muda esse sistema imunológico. Ele coloca uma intenção diferente no sistema imunológico. Não é só uma isca para ele buscar conforme a necessidade. Ele impõe uma necessidade de mudança extrema.
Então, com isso, o nosso sistema imunológico ficou extremamente hiperreativo. E nem começa a pensar você em terapia da conspiração, tá bom? Não é essa a questão. A questão é, precisávamos de algo que fizesse um levante do sistema imunológico e foi oferecido isso. Se você teve a opção de tomar vacina, fechou. Quem não tomou vacina por opção, também fechou, cada um com seus problemas, tá? Então, aqui eu não estou falando de terapia da conspiração, apenas para falar que as vacinas fizeram o que tinha que fazer. Fizeram um levante super forte no sistema imunológico. Então, a coisa é o seguinte, qualquer doença que entra no teu corpo agora, quer seja física ou quer seja emocional, faz com que esse sistema imunológico ele vire numa velocidade imensa. O sistema tá ninja. Como eu brinco, está virado no giraia, tá? Então, o que deveria acontecer, tá? Em um mês, acontece em uma semana. Tá? Uma doença característica que pode levar, né, a um mal maior que iria acontecer em um mês, muitas vezes, em um ano, perdão, em um mês vem e te mata. Tá? Então, é por isso que nós temos doenças comuns, com sintomas, doenças comuns que eu falo, as gripes, as inflamações que a gente costuma ter, estão extremamente exacerbadas e costumam rolar por mais tempo, e nós temos as doenças mais graves, como, por exemplo, as autoimunes. O que é uma doença autoimune? É uma limpeza que o corpo está fazendo que está muito sujo, tá? E é o sistema imunológico que faz a limpeza. Se esse sistema imunológico ele está extremamente hiperreativo, adivinha, você tem propensão a ter muito mais doença autoimune, doenças imunológicas, tá? Por exemplo, o próprio câncer. O próprio câncer, né, é o sistema imunológico que decide a variável de células cancerígenas ou não. A gente poderia ficar assim o dia inteiro falando sobre isso, né? Então, se esse sistema imunológico ele realmente está hiperreativo, ele pode perder a capacidade de identificar uma célula cancerígena. Ele pode ter dificuldade de combater essa célula cancerígena. Então, repito, hoje é alarmante em consultório pacientes que antigamente tinham um trilho, né, que a gente consegue reconhecer hoje através da TQO, da inteligência biológica, até os trilhos do adoecimento de um câncer. E eu tenho pacientes aí que eu tenho um aviso que muitas vezes estão em rota de colisão para um câncer, mas acaba sendo quase impossível você antever, porque a pessoa, em muito pouco tempo, acaba tendo um câncer e acaba perecendo em relação a ele, né? É o que eu falo, a pessoa poderia ter o câncer daqui a um ano, e em um mês esse câncer vem e mata ela, né? Então, tudo isso é porque esse sistema imunológico ele está extremamente hiperreativo. Né? E olhando desse lado, que é super interessante, faz muito sentido, pelo que a gente acompanha dentro de consultório, dá para a gente falar que, ao mesmo tempo que essas doenças elas vêm rápido, né, consomem o ser humano de maneira rápida, as ferramentas para tratamento e a resposta ao tratamento do ser humano também está compatível? Estaria, né, se todo mundo hoje ele usasse as terapias integrativas, né, as ciências integradas, tá? Por quê? A alopatia é necessária para isso? Sim, eu vejo uma certa necessidade, tá? Mas temos também a necessidade de ciências mitocondriais? É claro que temos, tá? O que é isso? Hoje é o que mais a gente trabalha a nível da mitocôndria, que é a bateria da célula, inclusive que rege a competência do sistema imunológico. Então hoje não dá para a gente falar, olha, vamos trabalhar só com uma ciência, nós temos que trabalhar com todas as ciências integradas, voltadas para a terapia mitocondrial. Eu acho que nós já falamos sobre mitocôndrias em vídeos passados, que você pode dar uma olhada aí no canal, para se inteirar melhor sobre isso. Então temos que entrar, terapia mitocondrial, a gente tem que começar trabalhando onde inicia o pontapé inicial do sistema imunológico, que é o nosso intestino, tá? Que hoje é chamado de primeiro cérebro. Também já falamos sobre o primeiro cérebro e outros vídeos, vai lá dar uma olhada. Se a gente não começar na origem de tudo, do sistema imunológico, que é no nosso intestino, trabalhando na nossa microbiota, na nossa gut, trabalhando com modulação intestinal, as chances da gente não segurar esse sistema imunológico ou não deixar ele harmônico é de 100%. Então, todo terapeuta hoje, não importa a área de formação, tem que focar nesse primeiro cérebro, porque é a partir daí que a gente começa a modular a característica das mitocôndrias, tá? E aí você vê em várias ferramentas que trabalham com isso, terapêuticas indiretas, terapêuticas diretas, como biofotomodulação,
Então a gente tem que focar nisso, tá? É difícil a gente falar em nomes de ferramentas, que a gente precisaria de um outro momento para conversar sobre isso. Mas o fato é, quer melhorar, quer ser compatível para aprimorar, para equalizar, para dar uma trabalhada nesse sistema imunológico, terapia mitocondrial, tá? Temos várias ferramentas, tanto orientais como ocidentais, para isso. Como a gente está adoecendo rápido, também dá para ser rápido na recuperação. Perfeitamente. Depende do profissional e Depende depende do profissional. da abordagem que ele vai E seguir. depende também o que você quer procurar. Porque eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que ficam no comodismo que a medicina oferece, que fazem por eles, né? Então é aquela brincadeira que o paciente tem de brincar que está sendo tratado e uma ciência só brincar que está tratando, tá? Então nessas horas não tem brincadeira, pessoal. Hoje está sendo alarmante a rapidez com que as doenças estão vindo e doenças muito simples te matam em um piscar de olhos. Então não dá para a gente ficar à mercê de uma ciência só. Você tem que trabalhar com as várias ciências integradas, tá? Não são pseudociências, né? São ciências mesmo, ocidentais e orientais, que conseguem ver o ser humano como um todo e dar uma aprimorada, e aí sim, você tem o melhor do sistema imunológico agindo de uma forma correta, num local correto, para poder manter a sua saúde no máximo, né? Daí uma necessidade de você ter uma segunda, uma terceira opinião profissional em busca daquilo que você está sentindo, daquela característica que o teu corpo está necessitando, para que você tenha ciências integradas cuidando de todo o seu corpo, né? E foge, tá, pessoal? Foge da ciência unicista. Foge da alopatia, que só a alopatia resolve. Foge do acupunturista que acha que vai fazer tudo, né? Foge aí das técnicas mentais que acham que vão fazer tudo. Um cara sozinho não faz nada. Você tem que ter profissionais integrados ou profissionais que trabalhem com as ciências integradas, tá? Porque não é o cara também que tem muitas ferramentas que vai usar tudo. Você entra em colapso do sistema imunológico, então tem que ter bom senso. Você que procura os cuidados, você que está oferecendo os seus cuidados para os seus pacientes. Maravilha. E acho que no próximo vídeo, gente, vou pedir para a Adriana dar para a gente continuar sobre esse assunto e falar um pouquinho de ferramentas, como, por exemplo, auriculoterapia, como óleo essencial, acupuntura, biofotomodulação, o que são essas ferramentas e como pode ajudar a nossa saúde. Então, espera aí, no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Vem com a gente. Vem com a gente. É isso aí.